Então, boa noite a todos. Boa noite. Possamos então ir acalmando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração e o nosso espírito. Agradecemos a Deus por mais esse dia, agradecemos pela nossa vida, agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecemos nossa Mãe Maria Santíssima. Em especial nessa noite de hoje, agradecemos a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebem com tanto amor, as equipes veterinárias responsáveis pelo trabalho dessa noite, que possamos, encarnados e desencarnados, vibrar amor e luz, levando para cada um dos nossos irmãos menores tudo aquilo que eles necessitam, bem como possamos também receber aquilo que cada um de nós necessitamos. Que tenhamos uma noite de muita luz, de aprendizado, de muito trabalho no bem. Que assim seja. Então, como nós sempre iniciamos os nossos trabalhos, né? Vamos cantar a oração de São Francisco. Então nós vamos passar para o nosso Evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Por favor. Então, hoje o nosso Evangelho é um pouquinho mais breve, né, por causa da presença dos nossos irmãos menores. E o capítulo de hoje, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que foi Parece aberto. que foi, já quinta-feira, né? Estamos precisando, né? As instruções dos Espíritos que falam sobre a vingança. Então vamos lá. Antes da gente entrar na vingança, né, nós precisamos entender o que esse capítulo ele propõe para nós. Jesus ele veio trazer o caminho do nosso desenvolvimento, o caminho da nossa salvação, o caminho que vai nos conduzir ao nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal, bem como um coletivo. Então, Jesus ele fala, olha, nós podemos resumir todas as leis, os mandamentos, tudo aquilo que é o nosso dever, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como? A si mesmo, né? E
gente fala, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, o que isso propõe? Como eu quero e como eu gostaria de ser amado? Como eu gostaria de ser cuidado? Como eu gostaria que os outros me tratassem mesmo quando eu posso estar cometendo algum tipo de equívoco? Mesmo quando eu estou errando? Mesmo se eu ofendi alguém, como eu gostaria que aquele ofendido me tratasse? Então eu acredito sim, né? Muitas vezes nós podemos errar em alguma situação. Mas eu errei. E aí eu quero desculpa, ou eu quero, quem sabe, ser bem recebido naquele lugar onde eu realizei algum tipo de atitude equivocada, né? Então a gente gostaria de ser perdoado, a gente gostaria de ser bem recebido, a gente gostaria de quem sabe, que as coisas fossem amenizadas para o nosso lado. Se o meu orgulho for muito grande, eu gostaria que as coisas se apagassem sem eu precisar fazer nada. Porém, se eu tiver entendimento, que o outro me desse uma oportunidade de me redimir, quem sabe. Porém, né, quando a gente coloca isso, nós estamos buscando tudo de melhor para nós. Porque eu quero tudo de melhor para mim. Eu quero ser bem tratado, eu quero ser recebido com um sorriso, eu quero ser desculpado quando eu me equivocar. Mas será que eu estou disposto a fazer isso para o outro? Porque a proposta é essa, fazer aquilo que eu quero para mim. Só que aí vem uma questão que até Jesus foi questionado, né? De quem seria o nosso próximo? Porque a gente pode falar, podemos pensar o seguinte, o próximo de proximidade, né? O meu próximo é aquele que está do meu lado, meu próximo é o meu familiar, meu próximo são os meus amigos, meu próximo são aqueles que comungam do mesmo ideal que eu, o pessoal aqui do centro, o pessoal do meu trabalho, né? Esses são as pessoas próximas. Porém, já havia grande parte daqueles irmãos, dos judeus ali que estavam próximos de Jesus, que entendiam que o próximo não se restringia somente àqueles de quem gostamos. O próximo estava incluindo a todos. Só que quando a gente generaliza todos, é todos. Todos mesmo. Mesmo aqueles que nos ofendem, que nos caluniam, que nos agridem, que até podem cometer atos aí que muitas vezes são inconcebíveis para o nosso entendimento hoje. E aí ele vem numa gradação de entendimento aqui no Evangelho, um capítulo anterior é amar o próximo como a si mesmo. Ele fala, agora vamos dar uma dificultada? A gente colocar amar o próximo, mas ele coloca ainda um item é redundante, porque o inimigo também é o próximo. Mas ele fala agora, como nós vamos amar o nosso inimigo? Que o inimigo, teoricamente, é aquele que está nos cutucando efetivamente, ali ativamente, né? Então é uma dificuldade extra, né? Você amar o próximo, se a gente considerar as pessoas em geral, mas aí quando você coloca o desafeto, o inimigo, o ofensor, ele parece que é um ser à parte da criação, né? Falar aquele que está preso, aquele que assassinou, aquele que estuprou, aquele que realizou coisas assim bastante graves, que seja para nós ou que seja para o outro. Ah, esse aí merece morrer. Esse aí tem que enforcar ele. E aí Jesus fala, não, esse também é seu próximo. E, digo mais, esse também é seu irmão. Porque todos somos irmãos, pois somos filhos do mesmo Pai. Tivemos a mesma origem, teremos o mesmo fim. Né? Nascemos simples e ignorantes e vamos todos chegar à perfeição, cada um a seu tempo. Então aquele que também está fazendo coisas horríveis, que seja para nós ou para outra pessoa, ele também é meu irmão e eu também devo amá-lo. Só que aí esse capítulo ele vem ensinar para nós que dentro da nossa condição humana imperfeita, porque nós ainda somos humanos, né? Imperfeitos, somos espíritos imperfeitos. Nós ainda não conseguimos amar o nosso desafeto como nós amamos uma pessoa que nos quer bem. Isso é energeticamente, fisicamente é impossível. Você ter o mesmo sentimento, você ter a mesma atração com uma pessoa que você tem confiança, carinho, intimidade, né? Então, ele vem mostrando para nós como se dá para amar o próximo, ou amar o ofensor, amar o inimigo, de uma maneira saudável dentro das nossas possibilidades.
E aqui nessas instruções do Espírito vocês vão falar sobre a vingança. O que é a vingança? É você receber algum tipo de injúria e você falar, agora eu vou devolver isso, eu vou me vingar. E o que pressupõe a vingança? Que tipo de sentimento domina a gente quando nós queremos nos vingar? Raiva, né? Porque você ficou com raiva de alguma coisa. Mas por que você fica com raiva? O que aconteceu dentro de você? Você foi ferido. Onde? No seu ego. Então, o que estimula em nós? Mas comigo? Justo eu? Por que comigo? Nosso orgulho. Né? Então, a pessoa fez algo para mim que me machucou, mas como que ela fez isso comigo? Eu vou ter que devolver. Eu vou ter que acertar as coisas. Ela vai ver o que eu não nossa. O mundo gira, uma hora ela vai pagar, né? Então a gente está sempre... Por quê? Porque feriu o nosso orgulho, né? Porque nós nos achamos, quem sabe, intocável. Mas a gente não entende tudo aquilo que está por trás, nos bastidores, né? A gente sabe espiritualmente qual é a nossa relação com aquela pessoa. Será que o que aquela pessoa fez para nós já não fizemos para ela? E quem sabe, muito próximo. Será que nessa mesmo eu não fiz alguma coisa que também desagradasse aquela pessoa, que cultivasse nela? Eu não poderia ter feito algo de forma diferente para aquilo não chegar naquele ponto? Mas mesmo que, né, eu não tenha feito nada, a gente não sabe se realmente não fez nada na anterior, se a gente não tem uma dívida, se a gente não tem uma pendência ali. Então, qual é o compromisso? Lembrando que, né, toda vez que a gente se desvia do caminho do amor, a gente colhe infelicidade. O nosso grande ponto é não se deixar levar por sentimentos que são deletérios, negativos, que vão contra o amor, porque a gente está se punindo. Quando a gente acha que vai fazer isso para o outro, né? Eu vou me vingar do que ele me fez, nós estamos entrando naquele ciclo de maldade e vamos participar e colher as consequências disso também. Então o grande ponto, a gente se liberta quando a gente perdoa. Não é o nosso orgulho nos fere, o orgulho nos causa prejuízo. Porém ainda ele é vivo em nós e é uma chaga que nós temos que aos pouquinhos ir amenizando. Então o grande ponto de tudo isso é conseguir domar, vencer a si mesmo, né? Dos nossos ímpetos ainda de impulsividade, de vingança, de revanche, de orgulho, né? Então aqui ele traz a vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tende a apagar-se entre os homens. Então, nos aproxima aos bárbaros, né, querer se vingar. A gente até fala que hoje é muito forte a gente falar em inimigo, né? Nós podemos ter um desafeto. Quando a gente propõe inimigo é uma coisa assim, esse aí é um rival e eu tenho que estar degladiando com ele, né? Inimigo era a turma lá, né? O clã de lá contra o meu, é meu inimigo, a família é inimiga, vamos matar o outro mata a gente, né? Não, um desafeto, não tem muita afinidade com aquela pessoa, mas inimigo pressupõe uma violência ativa ali entre um e outro, né? Então isso daí é um vestígio bárbaro que tem que ser dissipado da humanidade. Ela é, como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Então havia a vingança e o duelo, né? Onde um ia ali duelar com o outro pela vida, pela honra, ou seja lá pelo que é. Por isso a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados que ainda insuflam pensamentos e atitudes aí ligadas à vingança. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Lembra aquele ensinamento que Jesus falava? Olha, antes de você ir lá fazer uma doação, de você ir lá fazer a sua oferenda, vá e reconcilie-se com o seu adversário. Por quê? Porque você ir lá e fazer uma doação é fácil, é bom, né? Mas
o grande ponto que está impedindo o nosso crescimento, que é muito mais, vamos dizer assim, meritório ante os olhos de Deus, é a gente pegar um desafeto, um inimigo, né? E ir lá e acertar as coisas com ele. Vai ser muito melhor para nós, né? Do que, sei lá, vamos falar, fiz minha doação para o centro, para a igreja, para o templo. Isso está contando a meu favor para Deus. Sim, né? Se você estiver fazendo de coração, a caridade, né? Mas vai contar muito mais para Deus e para a sua própria vida se você for lá e se reconciliar com o adversário, com um desafeto, né? Então, a prescrição do Cristo, perdoai os nossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, então aqui ele vai falar, né, de quando a gente vai, ou quando alguém vai se vingar. Né? Normalmente não é a céu aberto. Né? Se ele é mais forte, precipita-se como uma besta feroz sobre aquele que chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie, e espera um momento propício para feri-lo sem perigo para si. Esconde-se dele, espia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu corpo. Quando seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o então em sua honra e em suas afeições. Ele coloca, se é mais forte, ataca que nem um animal feroz. Se é mais fraco, vai na espreita, na surdina. Ou se não faz na surdina, vai destilando veneno para prejudicar o outro. Né? Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas habitualmente semeadas aos quatro ventos vão se avolumando pelo caminho. O que isso traz para nós? Que normalmente quando há vingança, há uma premeditação. Você vai se vingar, então você cultiva aquilo dentro de si, essa raiva, né? Esse orgulho ferido, e aí você vai achando um jeito de realmente ferir o outro. E olha quão ruim isso é. A gente sabe hoje que os sentimentos, eles nos adoecem, né? E aí nós estamos cultivando dentro de nós sentimentos que podem nos adoecer. A gente fala, adoece, será que adoece mesmo? É só parar para pensar, né? Uma pessoa que fica muito nervosa, ela tem o quê? Tem úlcera, tem gastrite, sobe pressão. Por quê? É uma cascata de liberação hormonal, isso é celular, né? Isso é físico. Né? Então, imagine o cultivo do ódio, do rancor, né? Você vai alimentando essas energias negativas que vão te adoecendo. E aí, além de tudo, né? Vai e ainda transgride a lei do amor que vai gerar consequências espirituais. Né? Além disso, aquele a quem se persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Então você destila o veneno, aquela pessoa que você está, vamos dizer, dizendo assim, difamando, né? Ela vai passando os lugares e encontrando, né? Inimizades que antes não eram assim por causa daquilo que você plantou, né? Fica espantada quando mãos que procuravam a sua, recusam se apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Por quê? Porque ele vai na covardia, né? Abaixo, pois, esses costumes selvagens. Abaixo esses modos de um outro tempo. Todo espírita que hoje pretendesse ter ainda o direito de vingar-se seria indigno de figurar mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita pudesse um dia ceder ao impulso da vingança, em vez de perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Então é uma mensagem bem
vibrante, né? E elucidativa o quão ruim para nós é ainda ter esse sentimento. E você viu como ele coloca, né? Eu não vou nem pensar, né? Eu não vou nem acreditar que alguém que se diz espírita, por que se diz espírita? Porque hoje nós que estamos aqui estudando, entendendo, né? Às vezes em outro momento a gente tinha esse sentimento, cultivava esse sentimento sem entender, sem compreender que isso era tão ruim para nós e para o outro. Mas hoje a gente não pode falar, eu não sabia que era ruim querer se vingar de uma ofensa. Hoje a gente já tem embasamento teórico, né? Entende na parte espiritual, na parte física, né? Na parte de todos os pontos que podem ser prejudiciais para nós e para o nosso próximo. Então hoje a gente não pode falar eu não sabia e eu era ignorante desse assunto, né? Então eles colocam para nós, no entanto que eu já falei no começo ali, né? Falar de vingar inimigo, né? Hoje é forte para nós. A gente vai falar, não bato muito com esse, também quem sabe uma hora, né? Mas a gente ativamente buscar fazer o mal para alguém já não pode mais estar no nosso pensamento. A gente até pode pensar, mas é aquela, como é que é o ditado, né? Se pensar não fala, se falar não faz, né? A gente tem que ir matando as nossas más tendências, né? Para que não vá aumentando a consequência negativa. Alguém gostaria de fazer um comentário? Todos de coração limpo, perdoes a mil, né? Mas eu acho que é a tentativa, né? Hoje a gente tem entendimento que cultivar, a gente vai ter raiva, vai ter alguns ímpetos ainda de não gostar do outro, mas a gente não pode deixar isso aí virar um enraizamento dentro de nós, né? De a gente alimentar esse tipo de sentimento. Olha, não bate, não dá certo aquela pessoa. Então, tudo bem, né? Mas eu não posso ficar, eu vou pegar ele, ele tem que se danar, ele tem que sofrer, né? Ele tem que, uma hora... Encaixou até, porque hoje eu parei na missa, no coração de Jesus, encaixou no evangelho que o padre leu hoje. Não julgai. Encaixou o que eu acabei de abrir agora, acabou encaixando no que o padre falou. Quase igual que você falou sobre o julgamento, né? Porque está associado, né? Exato, julgando o outro. A gente já parou para pensar, né, que quando o outro está fazendo alguma coisa, nós não fazemos a mínima ideia do que aquela pessoa está vivendo, do que ela sente, do que a gente às vezes pode ter feito para ela, do momento que ela está passando, do que vem lá de trás. A gente julga o agora, o que a gente pesa com a nossa medida. Mas a gente não tem a visão mais ampla do que está se passando, né? Então é um ato precipitado julgar. A gente faz, mas não deveria. É um trabalho que a gente precisa ir buscando se conscientizar, né? Porque quando a gente não julgar, ou julgar com vamos dizer, um certo carinho, né? Nós vamos perdoar mais, deixar passar mais. Ele falou, você está julgando e está fazendo a mesma coisa. E encaixa nesse também. Eu quero a vingança, mas eu também vou receber a parcela. Exato, né? Vou fazer, vai voltar da mesma maneira. Encaixou. Certo, então, gente. Então nós vamos passar para os nossos passos. Lembrando que são trocas de energia de todos nós que aqui nos encontramos, né? Então a prece, os pensamentos levados a Jesus é muito importante. Vamos fazer as nossas vibrações agora para os nossos irmãozinhos que se encontram nos tratamentos à distância, aqueles que se encontram nos nossos cadernos, que se encontram nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, aqueles que necessitarem de tratamento, deixem os nomes, entrem em contato com a gente que será auxiliado naquilo que for possível. Então, que chegue a cada um desses nossos irmãos, seus tutores, a seus lares, as vibrações, os cuidados, a visita da espiritualidade amiga, levando o conforto, o consolo, o amparo, o auxílio físico, mas o mais importante, o fortalecimento e a ajuda espiritual. E aqui nós vamos seguir para os nossos passos presenciais. O desejo de que Jesus, de que Maria, de que a irmã Anastácia possam
estando ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo hoje sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.